Via Justiça está de volta, discutindo hoje a proposta de marco civil para funcionamento da internet no Brasil. Nossos convidados são a promotora de justiça Vanessa Fusco, que é coordenadora da Promotoria de Combate aos Crimes Cibernéticos, e o desembargador Fernando Botelho, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Fernando, ficou claro para mim que o senhor e doutora Vanessa acham desnecessário um marco civil. Mas há questões que foram geradas pela internet que parece que estão aí sem uma solução. Presentemente, por exemplo, está em discussão essa questão da mídia impressa. A Associação Nacional de Jornais e a ABERT estão protestando contra a entrada de produtores de conteúdo jornalístico na internet. Como resolver isso? Ou já está resolvido, na avaliação do senhor? Não, essa é uma... A Constituição brasileira não permite que estrangeiros sejam proprietários de mais de 30% do capital de empresas jornalísticas. Uma empresa que veicula conteúdo jornalístico pela internet é uma empresa jornalística? Não, eu queria primeiro responder a primeira pergunta. A questão não está resolvida, é nova, não está nem mesmo tratada ainda por uma jurisprudência definitiva que pacifica esse assunto, e tampouco pela discussão do Marco Civil. Os 34 artigos da minuta de anteprojeto que o Ministério da Justiça publicou não tratam dessa matéria e nem irão resolver esse assunto. Acho, inclusive, Manuel, que é um assunto de profunda indagação, de profunda discussão, que necessita de uma reflexão que terminará, sem dúvida, no Poder Judiciário, que dará a última palavra sobre o assunto. Mas não há necessidade de lei sobre ele, porque é uma interpretação, exatamente como você diz, de regras constitucionais absolutamente que dispensam qualquer outro complemento normativo. Não vai ser com essa edição profusa de lei que nós vamos resolver questões de alta indagação e que envolvam aspectos de tecnologia como esse. Queria dar um exemplo ligado ao que você perguntou. O problema hoje da propaganda eleitoral, por exemplo, que estabeleceu uma diferença de tratamento entre a mídia impressa para a propaganda eleitoral e a mídia eletrônica. O jornal impresso poderá receber, a partir de 5 de julho próximo, quando começa a grande discussão eleitoral no Brasil das eleições presidenciais, a propaganda eleitoral paga, mas a internet não pode receber a propaganda eleitoral paga. E o jornal da mesma editoria, que hoje é vendido na banca em papel, e à tarde ele está disponível no site da empresa, na internet. Como é que ficará essa regra? Então, realmente, são zonas limítrofes que nem mesmo o Tribunal Superior Eleitoral ainda resolveu, e os jornalistas especializados estão discutindo, mas que não é matéria, sem dúvida, para ser disciplinada por lei, sim pela interpretação que o Poder Judiciário vai fazer dessa questão. Isso, né? Doutora Vanessa, a senhora comentava comigo que na promotoria que a senhora coordena, o grande número de processos que aparece está relacionado com estelionato. Esse seria um caso, estelionato via internet. Sim. Quer dizer, o crime é estelionato. A internet é apenas a ferramenta. É a ferramenta. Eu costumo dizer que são os velhos crimes praticados no ambiente novo, que não tão novo assim, mas no ambiente virtual. Então, a gente precisa disciplinar, sim, algumas regras que estavam nesse projeto, inclusive, com relação à rapidez ou à responsabilidade, por exemplo, o tempo em que os provedores vão nos dar esses dados, os logs de acesso. Essas questões que o doutor Ateniense levantou na entrevista dele, inclusive, são pertinentes. São pertinentes e já estavam no projeto. Sim. E, inclusive, com uma amplitude maior, de 3 anos. O que se pretende hoje nesse projeto, no Marco Civil que está sendo discutido, é que o prazo fosse de 6 meses. E, inclusive, alguns retrocessos. Por exemplo, nós temos no Ministério Público a possibilidade de fazer a requisição direta de dados de usuário, que isso não se trata de dados que são protegidos pelo sigilo constitucional. Nós não estamos tratando de conteúdo, isso é muito importante dizer. E também não dados de qualquer pessoa, não de pessoa a quem está sendo imputada a prática de um crime. Sim. Então, isso, no Marco Civil hoje, se a gente for fazer uma análise global, nós vamos verificar que somente é possível através de ordem judicial. Quer dizer, seria um retrocesso ao que nós já enfrentamos e já estamos fazendo, por quê? Porque nós precisamos de agilidade. E nessa linha nós teremos mais uma sobrecarga do Poder Judiciário. Judicialização, o que não interessa a ninguém. Manuel, tem um ponto extremamente importante nisso, que vale a pena a gente explicar para a população entender. Por que uma lei vai tratar desse assunto, a forma de guardar os logs, que a gente chama de log de acesso, o registro do acesso na internet, para gerar uma possibilidade de investigação do crime, com uma prova do vestígio do crime, mais ou menos, fazendo uma grosseira analogia, com o vestígio do crime de morte, de homicídio. Não tem que preservar o local?
não tem para que o perito vá lá examinar a forma como o corpo ficou deixado no local, os instrumentos usados para agressão. Nós precisamos preservar o vestígio do crime eletrônico. Sim. Por isso que essa matéria foi tratada no projeto de lei de crimes. E repentinamente ela surge num texto de marco civil, sem sentido. Porque não há sentido em se preservar o log de acesso, o vestígio do crime eletrônico, numa lei civil. Ela tem sentido em preservar numa norma penal como prova o corpo de delito. Essa preservação na lei civil, o senhor entende que estaria ferindo a liberdade de manifestação? Representa alguma ameaça, não? Não, eu entendo que ela é um corpo estranho dentro de uma lei civil, porque ela visa preservar o corpo de delito, o vestígio material de um crime eletrônico. A lei não trata de crime eletrônico. Agora, ela em si não viola absolutamente nada de sigilo comunicativo ou de conteúdo, como a doutora Vanessa explicou, porque trata-se apenas de uma possibilidade de informação dos chamados logs de acesso. Qual rede acessou qual rede, em que dia e em que tempo. Se nós não soubermos disso, a autoridade policial não consegue investigar, o Ministério Público não tem como formar uma convicção de acusação e tampouco o juiz a respeito da responsabilidade criminal. Ou seja, vamos fazer uma terra totalmente sem lei em matéria criminal. Mas isso é matéria criminal, isso não é coisa para marco civil. Perfeito. Doutora Vanessa, concorda com essa... Concordo, e esse corpo estranho a que o desembargador se refere, inclusive está gerando já modificações no próprio anteprojeto, para você ver como é algo que é polêmico e que não havia a menor necessidade de ser tratado, né? Nós tivemos discussões imensas a respeito dessa responsabilidade ou dessa possibilidade de oferecimento desses dados, porque ocorre uma coisa interessante com relação aos crimes praticados via internet, e algo muito peculiar, que é o Estado ter que sujeitar a iniciativa privada. Porque eu, mesmo com requisição direta ou com ordem judicial, eu dependo da boa vontade do provedor me entregar o dia que ele quiser e do jeito que ele quiser, ainda nos tempos de hoje, né, o que eu pedi. Né, o que é necessário para a investigação de um crime, muitas vezes, de distribuição de pornografia infantil. O provedor hoje não tem prazo, não tem nada. Não tem prazo, ele não. E outros que estão, os provedores de acesso, eles são, na realidade, os que vão fazer a nossa conexão, eles são provedores, são as telefonias, operadores de telefonia. Né? E eles alegam dificuldades técnicas, etc., até no cumprimento de ordens judiciais. Né? Nós temos que, inclusive, ameaçar aí com ordens de prisão, etc. Então, eu acho que nós temos desafios e desafios imensos e não serão resolvidos com o estabelecimento desse marco civil. Esse ponto provocou a discussão do marco civil, a verdade é essa. Perfeito. Nós vamos voltar a ele no terceiro bloco. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.